Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Amém? Então existem pelo menos cinco razões que nós vamos falar aqui. Existem muitas outras, mas pelo menos 5 razões que me faz ser um homem apostólico. Por que eu sou apostólico? O que é ser apostólico? Amém? A gente ouve muito uma palavra que muitas vezes acaba virando um modismo para a nossa vida. Mas ser apostólico não pode ser um modismo. Precisa ser uma razão. Porque o modismo passa, é ou não é? Sim ou não, gente? Quantas vezes nós olhamos para o passado e quando vimos uma foto nossa de 10, de 15 anos, às vezes até menos, olhamos para a roupa que estamos vestindo e falamos, meu Deus, como é que eu poderia vestir, né? Como é que eu... Onde eu estava com a cabeça que eu vesti uma calça boca de sino, né? Hoje, se você ver uma pessoa com a calça boca de sino, você vai achar estranho. Mas isso foi moda, né? Durante muitos anos, né? Muitos anos foi moda. O modismo passa, as coisas vão passando. Então a gente não pode mais ser um crente simplesmente, né, impulsionado, contagiado por aquilo que é a moda gospel, a moda apostólica, porque tudo isso passa. Mas quando nós somos apostólicos, não pelo modismo, mas sim pelo entendimento, amém? Passamos a ter a marca de um homem apostólico. E a gente começa a detectar a igreja apostólica a partir do livro de Atos 2. Quando o Espírito Santo, olha para cá, não vou ler ainda não. Quando o Espírito Santo, ele é derramado sobre a vida do homem. Jesus havia dito para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto eles seriam revestidos de um poder. Eles ainda não conheciam que poder era esse, eles não conheciam o Espírito Santo, eles não tinham tido ainda uma intimidade com o Espírito Santo, mas Jesus vai aos céus. E eles permaneceram naquela casa em oração, primeiro no monte, depois na casa em oração, e eles foram visitados pelo Espírito Santo. A partir do momento que a igreja ela é visitada pelo Espírito Santo, a igreja não consegue mais ser a mesma. Porque o Espírito Santo ele tem a capacidade de não só de fazer acontecer alguma coisa, mas ele tem a capacidade de nos mudar. E aonde que nós mudamos, pastor? Nós mudamos quando nos vestimos diferente, quando falamos diferente. Não, a nossa mudança ela está na nossa mente. O Espírito Santo atua, amém, diariamente na nossa mente. E a gente costuma falar coração. Não é verdade? Porque o coração é o que é o coração? O que representa o coração? O coração é o centro da nossa emoção. Então, na verdade, o coração, né, ele é um órgão que ele bombeia o sangue para o nosso corpo. Mas na Bíblia, quando se fala de coração, a gente está falando de emoção. E aonde começam as nossas emoções? Aonde nascem as nossas emoções? Aonde, querido? No coração, será? Eu acredito que não. Na alma, eu acredito que não. As nossas emoções, elas começam, sabe aonde? Do momento que nós enxergamos. Tanto com os olhos, porque nós podemos enxergar com os ouvidos também. Acontece das pessoas que são deficientes física, né, visual, elas têm um ouvido muito apurado, porque os ouvidos também faz uma leitura. Ou seja, quando nós enxergamos, seja através da nossa visão, através da nossa audição, através do nosso tato, através do nosso olfato, nós conseguimos fazer uma leitura. Se você está com os olhos vendados e colocarem para você um prato de macarrão podre, você pode não estar vendo, mas quando você cheirar aquele macarrão, você vai fazer uma leitura, ou seja, você vai enxergar. Vai fazer uma leitura e vai dizer, esta comida está estragada e por isso você vai rejeitar. Então as nossas emoções, elas partem do momento que nós começamos a enxergar. Esse é a grande estratégia de Satanás. Qual é a grande estratégia de Satanás?
tampar a visão da igreja. Não permitir que a igreja tenha uma leitura espiritual das coisas que acontecem. E quando a igreja não tem sensibilidade, uma leitura espiritual, a igreja ela se torna uma igreja cega. E uma igreja cega não pode ler as coisas que estão no mundo espiritual. E certamente é um alvo fácil para Satanás. Se o diabo tira a visão, se o diabo tira o olfato, a pessoa, o paladar, por exemplo, tira o olfato e o paladar, a pessoa come aquela comida que aparentemente, quem já viu? Uma comida aparentemente estava pronta, estava bonita, mas pelo cheiro e pelo paladar, você disse, eu não vou comer porque ela está podre. Acontece muito com a maionese, não é? O salpicão. Você olha, está bonito, ele está, né, visivelmente comestível, comível. Mas quando você sente aquele cheiro, ou você coloca na boca, você diz, não, isso não está bom, já passou da validade, não presta, está podre. Então, ou seja, quando o diabo ele cega um dos nossos sentidos, ele impede a gente de ler, a gente enxergar. E quando a gente não enxerga, a gente não tem nenhum tipo de emoção. Já viu uma pessoa que sofreu um acidente e ficou, né, morta, uma morta-viva em cima da cama? A pessoa ela respira, o coração bate, né, ela se alimenta, ela tem todo um processo de um ser humano vivo, mas ela teve uma morte cerebral. Então aquela pessoa ela fica no estado vegetativo. Não é verdade, gente? E é isso que o diabo quer fazer. Fazer com que a igreja ela fique aonde? No estado vegetativo. Aonde a igreja ela come, se alimenta, respira, o coração bate, mas ela não faz nenhuma leitura, não corresponde nenhum movimento, não consegue desenvolver nenhuma emoção, porque não consegue entender. Então, quando a gente vai ao cinema, e a gente lá no cinema está vendo um filme, como é que muitas vezes, às vezes até dentro de casa, você está assistindo um filme e está bem ali compenetrado naquele filme, naquela ação, teu coração, ele acelera, não é verdade? Existem filmes tão bonitos, né, tão lindos, que você chora. Ficar ali em você um medidor ali de pressão, de batimento cardíaco, você vai ver que o seu coração acelera e diminui conforme a sua emoção. E a emoção acontece por causa da leitura que você faz. Então, quando você está vendo um filme, você está fazendo uma leitura. Se você vê um filme de corrida, você faz uma leitura de adrenalina, o teu coração acelera, a tua pressão sanguínea fica acelerada. Se você assiste um filme de terror, né, você fica com a adrenalina lá em cima, mas aí você tem um medo, né, que você é tocado pelo medo. Ou seja, a tua emoção, ela se manifesta através da leitura que você faz. Amém? E aí eu pergunto a você, qual tem sido a tua emoção na casa de Deus? Porque Deus fala muito de razão. Só que a razão e a emoção, elas andam juntas. Tem um ditado popular que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não pode sentir. Porque quando os olhos não veem, você não faz uma leitura e você não tem emoção. O coração, por isso, não sente. Mas quando você enxerga, o coração acelera, o coração bate mais forte, a pressão sanguínea fica mais forte e você tem emoções. Um homem sem emoções é um homem morto. O ser humano sem emoções é um ser humano no estado vegetativo, gente. A gente não consegue viver sem as nossas emoções, seja de alegria, de dor, de tristeza, né, de euforia. As emoções, elas estão dentro da gente e elas precisam ser vivas. Agora eu preciso fazer com que a minha vida espiritual, ela não seja simplesmente uma emoção passageira, uma emoção de modismo, mas ela precisa ser verdadeiramente uma leitura daquilo que eu enxergo, daquilo que eu... Existe a emoção física, a emoção carnal. É aquela pessoa que vem assistindo louvor,
Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão da riqueza por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado. Aí aparece um dinheirinho para ganhar no dia do culto, que ela fala: ó, não vou para a igreja não, que apareceu uma bênção. Ó, pastor, não vou cumprir o meu chamado hoje não, porque tem um milagre aí para eu viver, eu vou até tirar um dízimo. Só que como é que você acabou de cantar? Abro mão dos meus sonhos, dos meus planos. E abrir mão não é... Deus, muitas vezes, a gente canta uma coisa na igreja, depois Deus vem fazer a prova. Deus tem colocado a sua igreja à prova. Talvez, querida, a igreja nunca tenha passado tanto por provas como tem passado nos últimos anos. Quando eu falo igreja, eu não estou falando do Ministério Atos. Estou falando da igreja que está sobre o Brasil. Nós temos visto que a igreja tem passado por grandes provas. Não é fácil pregar um evangelho genuíno em meio de raízes tão demoníacas que têm nascido. Não é fácil defender aquilo que nós acreditamos diante de uma cultura que vem, uma cultura milenar, né, de coisas erradas, de malignidade, e aí a gente se encontra no ponto da história dizendo: eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso converter as minhas emoções. Não é verdade? É a hora que a gente precisa se armar e entender. É a hora que a igreja precisa começar a fazer uma leitura das coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque a gente acha que todas as coisas que acontecem, pelo menos a grande maioria, tudo é uma obra do acaso. E a gente começa a se acostumar com as coisas. A verdade é que a gente se acostuma com o diabo atuando na vida da gente. A gente se acostuma com os filhos fora da igreja. A gente se acostuma com a mulher não querendo vir para a igreja e o homem vem para a igreja. A gente se acostuma com famílias onde se apresenta um pai com 5 filhos e uma mãe com mais 4, mais 3 filhos, e quando vai se perguntar, é um filho de cada marido. A gente está se acostumando de ver hoje homem com homem, mulher com mulher. Já não soa aos nossos ouvidos, de uma forma tão agressiva. Talvez você até venha se indignar, mas logo depois, você viu aquilo na televisão, você até está tendo um espanto, se indigna com aquilo ali, mas logo depois vem um comercial ali, alguma coisa, e você já passa a achar tudo normal. A gente reclama de quando as coisas aumentam, vamos no mercado, nos indignamos com as coisas que estão acontecendo no Brasil, com os preços que sobem, mas a gente sempre paga. A gente pode reclamar, mas a gente sempre paga, porque no final a gente sempre paga. É ou não é? Houve o preço da gasolina aí, maior, movimentação nas redes sociais, mas no final todo mundo paga. Porque se falou de, vamos largar os carros em casas e a pé. Quem fez isso? No final todo mundo tosse a cara, todo mundo reclama, mas todo mundo paga. A gente reclama de Deus, reclama do diabo, reclama de tudo, mas no final a gente paga. Porque nós nos acostumamos ao quê? A pagar. Aí a gente chega na igreja. Não, agora eu vou ser crente, aleluia, amém. Porque a vida está difícil, as coisas estão difíceis. Aí quando você chega na igreja, o pastor está lá pregando, o pastor religioso. Jesus morreu na cruz do Calvário por você, ele pagou o alto preço e você também tem que... meu Deus do céu. Porque a gente acostumou a pagar. A gente acostumou a ter uma moeda de troca. A gente reclama, faz biquinho, mas no final a gente paga. O que a gente precisa aprender? A não mais pagar.
a dizer: eu não vou pagar, eu não vou consumir isso, eu não vou me relacionar com isso, eu não vou mais viver o que as outras pessoas vivem, porque ser apostólico é ser diferente. Ser apostólico é viver desafios. Ser apostólico é fazer aquilo, não é simplesmente fazer aquilo que ninguém faz. Muito pelo contrário, é voltar a fazer aquilo que Jesus fazia. Eu já ouvi tanta gente dizer: não, ser apostólico é ser pioneiro, é ser o primeiro a fazer. Não, ser apostólico não é ser o primeiro a fazer. Ser apostólico é fazer diferente do que as pessoas fazem. Você vai fazer a mesma coisa que Jesus fazia. A mesma coisa que os apóstolos faziam. Bem? E o que os apóstolos faziam? Aí eu começo a ter a identidade. Começa a nascer a identidade da igreja apostólica em Atos 2. Amém? Eu queria ler com você algumas coisas, algumas curiosidades aqui na palavra. Amém? Algumas coisas que fortalecem a minha fé como ser e como homem apostólico. Amém? Eu estava dizendo a você, nós precisamos enxergar para que a nossa emoção ela seja ativada. Amém? Teu coração tem que bater mais forte. A tua pressão, amém? Ela tem que ser aguçada. Amém? No momento em que você enxerga no mundo espiritual a hora de você agir, a hora de você intervir. Amém? E muitas vezes a igreja, ela com os seus olhos fechados, a sua audição está tampada, com o seu olfato obstruído, com o seu paladar nada aguçado. A igreja está sendo uma igreja morta e a igreja precisa começar a fazer uma leitura das coisas que estão à nossa volta. Se os nossos 5 sentidos estiverem funcionando bem, nós não vamos ser enganados. Nós temos 5 sentidos, amém, no mundo espiritual, que precisam ser atingidos, que precisam ser aguçados, que precisam ser trabalhados, para que a gente não seja ludibriado. Amém? Já viram aquelas pessoas que vendem perfume? Pessoa que vende perfume, só dela sentir a fragrância do perfume que ela vende de longe, ela sabe qual é a fragrância, não é? Ela sente o cheiro, ela fala: você está usando o Malbec, né? As consultoras da Natura aí, né? Malbec é da Natura? Não, a Boticário. Perdão, concorrente. Aí você sentiu o essencial, ó, essencial. O hoje, o advento, né? E outros mais, Senhorene. Enfim, você fica com a sua, né, o seu olfato aguçado. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, né? E ele passa a ser uma ferramenta para você. Se você não sabe, né, discernir o produto que você vende, você não vai ser um bom vendedor. Se eu não consigo discernir o mundo espiritual, eu nunca vou conseguir ser um cristão de verdade. Eu vou sempre perder as batalhas que eu tenho que enfrentar, porque eu não consigo perceber, não tenho percepção do que está acontecendo. Sabe, o homem espiritual, porque o apostólico é espiritual, num lugar ele sente. Ele sente, ele sabe onde ele está pisando. Ele tem discernimento. Ele não é reconhecido pela roupa que ele usa, ele é reconhecido pelo fruto que ele tem e que ele dá. Porque é isso que a Bíblia diz, que a árvore é conhecida pelos frutos. Você não precisa ser reconhecido pela roupa que você usa, pelo apelido que você tem, pelo carro que você anda, pela casa que você mora. Você tem que ser reconhecido pelos frutos que você tem. Os frutos do Espírito de Deus, os frutos do Espírito Santo. Você é uma pessoa diferente. Às vezes você está num lugar que a gente usa muito uma palavra, quero que vocês repitam para mim. Nada a ver. Nada a ver. Fala assim, nada a ver, pastor. Aí vocês vão repetir, nada a ver, pastor, amém? Aí você está num lugar, Deus não está nem deixando eu ler a Bíblia, pai, eu vou ler daqui a pouco. Está num lugar, aí começa lá uma conversa,
E quando você menos espera, você está no meio daquela conversa. E ali tem pessoas comentando de alguns assuntos. E você, naquela semana, estava na igreja, ouviu uma pregação que falava exatamente daquele assunto que aquelas pessoas estavam discutindo. Aí o Espírito Santo fala assim para você, vai, agora é a hora de você entrar. Agora é a hora de você falar. Aí você fala assim, nada a ver, pastor. Vamos lá. Nada a ver. Aí você saiu de manhã para comprar 1 litro de leite, o pãozinho lá na esquina, você parou, tá lá na fila da padaria. Aí chega uma senhora, só começa a reclamar do Brasil, reclama disso, reclama daquilo, reclama. Aí você, sem discernimento, não conseguiu sentir, ficou só sentindo o cheiro do pãozinho. E não sentiu o cheiro de manifestar os sentimentos e a emoção apostólica. Aí você ficou falando mal do que foi preso, da Dilma, de não sei o quê, do José Disseu, de não sei o que lá. E esqueceu que aquela hora é a hora de você ministrar aquela vida. Mas você pensou como? Oh, meu Deus. Irmão, o crente apostólico, ele sorri até quando ele pega o ônibus errado. Crente apostólico dá risada, meu irmão, e desce glorificando a Deus quando pega o ônibus errado. O homem sem visão não, ele reclama, ai, que praga, e sai reclamando. O apostólico não, porque ele consegue enxergar o que ninguém enxerga. Ele fala, glória a Deus, Senhor, se eu peguei esse ônibus errado é porque o Senhor estava me dando um livramento. E o ônibus aconteceu alguma coisa, é porque podia ter alguém para me assaltar. É porque ele podia quebrar no meio do caminho. Porque o crente apostólico, ele tem sensibilidade, ele tem emoção espiritual. Ele sente. Quando ele bate os olhos, ele, opa, já tem alguma coisa errada. Quando ele bate os olhos e vê, né? Ele sente, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Quando ele está num lugar que Deus quer usá-lo, ele, opa, agora é a hora que eu vou ministrar. Mas a gente muitas vezes fica, nada a ver, pastor. E o nada a ver nunca tem nada a ver com a gente. E o nada a ver nunca tem nada a ver porque a gente sempre coloca uma desculpa. Porque nós somos homens mais carnais do que espirituais. E quando nós somos mais carnais do que espiritual, nós alimentamos mais a nossa carne. Aí o nosso olfato só sente o cheiro do pãozinho. O nosso paladar só experimenta aquilo que é bom para a gente. A gente só enxerga aquilo que nos satisfaz. É muito interessante quando a gente vai cuidar dos casais, porque a gente pega alguns casais com muito mais anos do que eu tenho de casado com minha esposa. Mas a gente vai ver a vida, muitas vezes, começa a conversar e começa a mapear a vida daquele casal. E a gente tem uma prática, né? Digamos assim, é um macete. A gente costuma perguntar para a esposa como ela enxerga o marido, né? Quais são os defeitos dele? Aí a pessoa tem uma facilidade, pega um caderno, escreve 50 folhas, pega o caderno todo de 12 matérias, de 1.200 páginas, e consegue colocar e relacionar todos os defeitos do marido. Faz isso com o marido, escreva aí nessa folha os defeitos da tua mulher. Eu, pastor, tem um livro aí não, porque isso aqui não dá não, é pouco. Rapaz, hoje está difícil, microfone falhando. Aí a pessoa tem a facilidade de dizer tudo que não gosta. Todos os defeitos. Aí você diz assim, agora coloca as virtudes dele. Aí a pessoa fica até assim meio né? Meu Deus, Aí coloca 50, né? Vou dar um exemplo, coloca 50 coisas ruins do marido, mas só coloca 2, 3 boas. Aí a gente pergunta, meu Deus, mas por que você casou com essa pessoa? Será que ela é tão ruim assim?
Ah, não, mas quando eu casei ele não era assim. Será que ele não era assim? Ou será que você não enxergava desta forma? Porque a verdade é que os anos vão passando e até as coisas que eram admiráveis no cônjuge passam a não ser mais admiráveis. As brincadeiras que eram o chameguinho passam a ser agora algo agressivo. Ah, sai daqui, não perturba não sei o quê. É assim ou não é, gente? Porque a visão... tô cansado então. A visão, na verdade, não foi o homem que mudou e não foi a mulher que mudou, mas foi a visão, a forma de enxergar. Então, a nossa visão, ela precisa ser alinhada. A gente precisa enxergar as coisas. Foi o que aconteceu exatamente com os apóstolos, querido, quando eles perderam Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia nos conta que Pedro, Tiago, João voltaram a pescar. Haviam 2 perdidos lá, que na Bíblia não dá o nome, lá no caminho de Emaús, voltando para a cidade de Emaús, cabisbaixos, desesperados, haviam perdido o seu referencial, porque na verdade eles haviam perdido a capacidade de enxergar. Por isso Jesus se manifesta àqueles 2 homens no caminho de Emaús e fala, eu estou aqui, amém? E eles voltam correndo, porque quando eles enxergam, eu imagino que o coração deles deve ter acelerado, o batimento cardíaco foi lá em cima, a emoção nasceu no coração daqueles homens, e eles pegaram força de onde ele não tinha, porque uma capacidade da emoção é isso, é essa. A emoção nos dá força. É ou não é? Quando você está com a adrenalina lá em cima, você faz coisas que naturalmente você não conseguiria fazer se a tua adrenalina estiver lá embaixo. A adrenalina, ela vem através da emoção. É meio científico esse negócio, né? Mas tudo tem sabe, tudo está conectado ao mundo espiritual. Quando você olha ali o diabo atuando e você consegue enxergar que o diabo está atuando, teu coração acelera, tua adrenalina vai lá em cima e tu, em nome de Jesus, o Espírito Santo entra em você, chacoalha você de um lado para o outro, tu vai, eu vou para cima, eu vou quebrar esse cão. Amém? Não é quebrar a pessoa não, hein? Amém? É o cão, é para cima, no joelho, na oração, repreender. É você ver a situação errada dentro de casa e não se conformar com aquilo e dizer no teu espírito, eu vou me levantar, eu vou orar na madrugada, eu vou buscar, eu vou conversar com o meu pastor, eu tenho certeza que ele vai alinhar a visão dele com a minha, nós vamos vencer essa malignidade. Que todo mundo pode passar pelo sufoco. O que não pode acontecer é as pessoas ficarem no sufoco o tempo todo. Todo mundo pode ser provado. Mas todo final de prova, meu irmão, tem um resultado, é ser aprovado. A palavra do Senhor diz que não há tentação maior do que não possas o quê? Suportar. Você só passa por aquilo que vai te fazer ser maior. Deus jamais vai te permitir passar por algo que vai destruir o teu caráter, a tua vida, a tua intimidade com Ele. As coisas que acontecem, que nos afastam da intimidade com Deus, não são provenientes dEle, não são permitidas por Ele. São frutos da nossa desobediência, do nosso pecado. Aí eu preciso, como é que eu posso detectar essas coisas? Eu preciso respirar o Espírito Santo. Eu não gosto de peixe. Vou dar mais um exemplo físico. Eu não gosto de peixe. Por favor, se me convidarem para almoçar nas vossas casas, não façam bacalhau, muito menos sardinha. E qualquer outro peixe que seja. Camarão, nem pensar. Não como nenhum fruto do mar. Mas por uma boa dieta, minha esposa, de vez em quando, ela faz um peixinho. E ela sabe que eu não gosto. Ela limpa a cozinha, ela limpa tudo, ela congela o que sobrou, mas quando eu chego em casa, eu falo, você fez peixe. O meu olfato não me permite ser enganado. Quando você tem a sensibilidade do Espírito Santo, você não é enganada.
Há muitos movimentos que dizem que é o Espírito Santo. Há muitos lugares que falam de Deus. Mas você tem que sentir o cheiro de peixe, se é que tem peixe. Amém? Ou seja, você tem que ter a capacidade de saber aonde você está, o que está acontecendo no mundo espiritual. Vocês conhecem o R.R. Soares? Sim ou não? Uma vez eu vi o R.R. Soares pregando, ministrando uma coisa que tocou meu coração de uma forma assim, muito profunda. E ele naquela simplicidade, né, das suas ministrações, mas sempre com um grande teor, né, de entendimento, enfim. Ele estava ministrando dizendo o seguinte: olha, eu estava na igreja ministrando, acabou o culto, e os pastores estavam lá, atendendo o povo, as pessoas na frente, como é costume lá da Igreja da Graça. E aí ele viu um movimento assim no meio da igreja, um movimento estranho, havia uma rodinha de pessoas, alguém falando um pouco mais alto. Ele achou aquele movimento estranho e foi lá, e chegou lá, tinha uma pessoa entregando profecias. Ele falou, tem peixe estragado aí. Amém? Isso é um adendo meu, amém, pessoal? Mas ele olhou e aquilo falou: não, isso não é de Deus, não. Isso não é o Espírito Santo. Aí ele mandou a pessoa se calar. Ele falou: cala a boca, você não é o Espírito Santo falando. Seu espírito enganador. E a pessoa disse: quem és tu, varão, para dizer que contra o Espírito de Deus? Ele falou: não é o Espírito Santo. E começou a guerra, irmão. Tem coisas que são só reveladas na guerra. Ele contou isso, que foi para mais de 1 hora de guerra. E ele dizendo: não é o Espírito Santo. Ele: quem és tu? Ele: não é o Espírito Santo. E a minha mão pesará contra vozes. És tu? Ele: não é o Espírito Santo. E não é, e aí não é, e aí não é. Daqui a pouco manifestou a entidade. Mas depois de 1 hora de luta, era ou não era o Espírito Santo? Agora, como é que eu posso dizer se era ou não, se não era? Eu preciso fazer uma leitura do mundo espiritual. É muito interessante que quando você vai estudar algumas coisas sobre empreendedorismo, uma das coisas que eles mais ensinam, nós estamos agora na semana do MEI, né, do microempreendedor individual, com várias palestras em Salvador, e na cidade aqui da Bahia, no estado da Bahia. Mas uma coisa interessante, eu estive lá essa semana participando de uma palestra. Uma coisa interessante é que ele fala: você precisa mapear o teu cliente, conhecer o teu cliente, pensar como o teu cliente, se colocar no lugar do seu cliente. Você precisa saber o que sai da boca do seu cliente. Você precisa conhecer o seu cliente para ajudar o seu cliente. E para assim fazer a sua empresa ser forte, ser grande. Eu falei: meu Deus, é isso mesmo. É a mesma coisa no mundo espiritual. As pessoas não conhecem Deus e tampouco conhecem Satanás. Se você não conhece a Deus e tampouco conhece o diabo, você está perdido no meio do tiroteio. A sua vida e a sua salvação corre perigo. Você não conhece a Deus, muito menos o diabo, que as pessoas acham que conhecem o diabo. Irmãos, eu achava que conhecia o diabo. E achava que conhecia a Deus. Passei anos no evangelho achando que conhecia a Deus e que conhecia Satanás. Só porque eu ia para frente, dava meia dúzia de glória, fazia uma oração mais forte, manifestava meia dúzia de gente endemoniadas, eu achava que conhecia o diabo. E achava que já estava assim com Deus. Aí Deus falou: agora é a hora de você crescer no meu espírito. Agora é a hora de você me conhecer mais, porque eu estou muito além do que isso. O que faz a gente medir? Qual é o nosso termômetro de um culto bom? Qual é o teu termômetro de um culto bom?
Cada um tem um termômetro para dizer se o culto foi bom ou se o culto foi ruim. E as pessoas fazem essa métrica. Ah, pastor, não faço não vamos ser hipócrita não. Tem dia que você fala, poxa, o culto foi tão murchinho hoje, a palavra foi tão ruinzinha hoje. Porque Deus não falou contigo, mas de repente a pessoa que estava do seu lado falou, meu Deus do céu, a palavra foi impactante, destruiu meu coração, rompeu, foi lá na divisa das juntas e medulas, a palavra era toda para mim. Porque foi a forma que a pessoa ouviu, ela recebeu. E a gente daquele dia, de repente, não estávamos muito, o nosso ouvido susceptível à voz do Espírito Santo. Que quando você, meu irmão, você tem visão, Deus fala contigo até pelo outdoor, pelo banner num carro pendurado no ônibus. Deus já respondeu a oração para mim, sabe como? Num banner, num ônibus estampado, lá no Rio de Janeiro, no centro. Eu orando a Deus no carro, quando eu passei, a resposta da minha oração estava estampada no banner. E às vezes a gente quer que Deus envie um anjo, que venha uma coluna de fumaça, se manifeste, né? Porque a gente está muito ligado às tradições do passado. Aí eu falo, o homem apostólico, ele vive uma realidade diferente do que os religiosos vivem. A grande verdade é, vamos ler, querido, mas não vai ficar só nas minhas palavras, eu não posso permitir que isso aconteça. Mas para que você entenda, porque o Espírito aqui está me ativando tantas coisas aqui boas para falar. A gente precisa entender. A gente precisa começar a ter os sentidos. Amém? Daquilo que faz ser verdadeiramente um homem e uma mulher apostólica. Então, só um ponto aí para eu explicar mais uma coisa. A palavra de Deus diz que os discípulos, apóstolos de Cristo, os discípulos de Jesus haviam perdido ele havia morrido. No capítulo 1 do livro de Atos, diz a palavra do Senhor que eles foram para o monte, buscaram o Senhor, mas depois resolveram cumprir o mandamento e foram para Jerusalém, porque a ordem de Jesus era ficar em Jerusalém. Ficaram em Jerusalém, clamaram, buscaram e foram, amém, visitados pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos, capítulo de número 2, Pedro faz o seu maior discurso até então. E ele começa dizendo a seguinte palavra no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 2. Ele fala assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo o que? A voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai o quê? Primeira coisa, olha para mim aqui. O apostólico tem o quê? O apostólico tem conhecimento. Eu já vi crente reteté, cheio do poder, cheio disso, cheio daquilo, que não conhecia nada. O apostólico, ele conhece. O apostólico, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde ele está pisando, ele sabe aonde ele está entrando. O apostólico, ele não é ludibriado com os modismos do mundo, ele vai trazer aquilo que foi lhe apresentado à luz da palavra. Coloca sempre em choque aquilo que você ouve, aquilo que você aprende, aquilo que falam para você, à luz da palavra de Deus. Tem que estar à luz da palavra. Ah, não sei, pastor. Parece até, tem gente que parece até aquele seriado aqui. Não sei. Só sei que foi assim. Como é que é? Hã? Virou jargão durante muito tempo. Não parece até Chicó. Chicó, não sei, só sei que foi assim. Tem gente que está assim, com um seriado famoso. Mas como é que é isso? Não sei, pastor. Não sei, pastor. Não, eu preciso saber. Eu sei. Não é coisas assim. As coisas espirituais não se explicam. Se explicam sim. As coisas espirituais se explicam sim. Há embasamento bíblico para tudo. Aleluia. Ele fala: tomai conhecimento. Conheça disto. E atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vi dispensando,
sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, irmão, todo movimento, todo mover, tudo que acontece é embasamento. Veja que Pedro começa a dizer, olha o que vocês estão vendo aqui não é obra do acaso, não é o modismo, não é gospel, não é movimento. O que vocês estão vendo acontecer aqui é fruto da palavra de Deus, é fruto de uma promessa. É fruto de algo que o Espírito Santo deixou registrado. Está lá no livro de Joel. E ele começa a dizer, começa aqui a narrar Joel capítulo 2, profecia, que diz o seguinte, eu parei aqui versículo 15, né? 16. Mas o que ocorrera, o que foi dito por intermédio do profeta Joel, versículo 17. E acontecera nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, o quê? Derramarei o meu espírito. E naqueles dias, o quê? Irmãos, escuta bem. Aleluia. Deus me deu o privilégio de ser mais do que seu servo. O servo anda em servidão e o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E Jesus fala, olha, ser servo é muito bom, mas eu convido você para um nível maior de intimidade, um nível apostólico. O religioso é servo. Eu não, querido. Eu sou amigo do Espírito de Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu sou filho de Deus. O filho conhece o pai, o amigo, não há reservas de um amigo para outro. Como é que as meninas fazem? A sua melhor amiga, muitas vezes, é a sua confidente. Não há segredos. E quantas vezes a gente ouve isso até na escola? Ah, para mim a melhor amiga não tem segredo. Não é assim? Porque a verdade é que entre uma forte amizade não há segredos. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe o que ele faz. O apostólico que é amigo de Deus, ou seja, o apostólico, ele não está no meio do tiroteio, não, meu irmão. Cego, no meio do oceano. Ele sabe aonde ele está. Ele sabe qual é o que ele precisa, qual é o seu chamado. Ele sabe o que a igreja está realizando nesse momento sobre a terra. Ele consegue enxergar. Nós não podemos sermos cegos. Nós precisamos enxergar, querido, enxergar. Nós precisamos respirar, precisamos ter olfato, nós precisamos ouvir. Amém? Precisamos ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, aleluia. Tem coisa que é consciência, mas tem coisa que é o Espírito Santo. Mas como é que eu consigo saber, pastor? Como é que eu consigo discernir? Vai buscar intimidade. Quando o Espírito Santo fala, o coração acelera, o coração palpita, meu irmão. Que coisa tremenda. Quando o Espírito Santo fala, você não existe meio termo. Você sabe. Você tem certeza. Você não questiona. É isso que está faltando para a igreja hoje. Sensibilidade, discernimento, amizade. Tem muito servo, mas Deus falou assim, poxa, servo foi um período. Ah, mas servo profetiza, servo prega, servo faz a obra. Só que com isso, sabe o que está acontecendo? Existem muitas pessoas sendo servidoras. Só que temos pouquíssimos amigos. E o servo, logo ele vai ser enganado. Porque ele não sabe o que faz o seu Senhor. E ele pode ser muito ludibriado. Mas quem é amigo de Deus, quem anda com Deus, querido, quem é filho, quem tem o DNA de Deus, não se engana. Então, quando eu falo que eu quero ser apostólico,
Não é para usar uma blusa polo por fora da calça, dizer eu sou moderninho, sou apostólico, não. Eu uso uma blusa por fora da calça porque isso é a forma que a gente se veste hoje. Se eu tivesse nos anos 50 que boca de sino era moda, eu estaria aqui com uma calça de boca de sino, porque era a época dita moda, mas a época não dita a minha unção, a minha intimidade com Deus, o meu mover apostólico, aleluia, é isso que a gente precisa entender. Posso ouvir você dar uma glória a Deus aí? Aí tem muita gente hoje vindo para o movimento apostólico dizendo, glória a Deus, eu não preciso mais usar paletó e gravata, eu vou para aquela igreja que é moderna. Não, a igreja apostólica não é uma igreja moderna, a igreja apostólica é uma igreja muito antiga, é tão antiga que está largando todas as práticas da igreja moderna, todas as heranças da igreja moderna, da igreja romana, estamos voltando à essência de uma igreja simples. Eu não preciso me fantasiar para ver o culto. Eu venho ao culto como eu vou na padaria comprar pão. Eu venho ao culto como eu vou ao meu trabalho trabalhar todas as manhãs. Eu não preciso trazer um diferencial na roupa que eu visto, mas eu trago um diferencial na vida, na intimidade, na comunhão, nas revelações, no conhecer de Deus e no crescer com Ele. Aleluia! A unção não está na forma que eu prego, que eu falo, que eu imponho, da forma que eu imposto a minha voz. Aleluia! Estamos aqui, igreja, pregando a palavra de Deus. Precisa disso. Eu posso te entregar a uma revelação de Deus agora e dizer, querido, olha, Deus está dizendo, tocando no meu coração, para que você faça assim, dessa forma. O Espírito Santo está me dizendo isso. Talvez não tenha talvez não chegue aos ouvidos da pessoa tão bonito como dizer, eis que o teu servo, eis que o teu Deus servo de Padre está aqui para dizer a você e fazer assim, aleluia. Não estou menosprezando, diga bem, entenda bem. Por favor, não, de maneira nenhuma, não quero trazer nenhum tipo de ideia pejorativa para quem faz dessa forma. Só que eu, graças a Deus, querido, eu preciso entender que eu estou já lá no futuro. E que futuro é esse? Que futuro é esse? Porque o apostólico, ele anda no futuro. Pastor, mas isso aí é modernismo, isso aí é visão nova. Não, isso é a visão antiga sendo restaurada. Isso é o sentimento que a igreja perdeu, sendo trazido de volta. Então a igreja apostólica não é uma igreja moderna, é uma igreja antiga. É a primeira igreja. É conhecida como uma igreja primitiva. A essência da igreja primitiva, a essência da simplicidade. Era na simplicidade. E é isso que a gente precisa ser, simples. Somos simples. Talvez eu pague até um preço caro pela minha simplicidade. Porque quando eu era um pastor religioso, nenhuma ovelha discutia comigo. As minhas ordens eram inquestionáveis. Eu era quase um semideus. Achei. Funciona bem, querido, porque o sistema, né, o sistema autocrata, a liderança autocrática, a liderança vestida de manto, funciona muito bem. As pessoas são servos. E elas cumprem o que o seu mentor diz. Copiosamente, pode até não concordar, mas não discutem. Porque o servo é assim, não é? O patrão chega e manda, não interessa. O patrão mandou, acabou, cumpra. É ou não é, gente? Sim ou não? Sim. Aí vem a gente ensinar você que não é por aí. Que o teu pastor, ele não é um pastocrata, né? Ele não é o teu dono, o teu chefe. Ele é aquele que Deus deu a responsabilidade de cuidar da sua vida. Aí você começa a aprender que o Deus é amor.
O Espírito Santo está aqui. Aí começa a aprender a desenvolver um sentimento com o Espírito Santo. Começa a desenvolver uma unção com Deus. Começa, amém, a largar os pesos e o jugo da herança que a igreja trouxe por ter se contaminado ao longo dos anos. Aí a gente perde muito aquela imagem. Vocês verem, para vocês terem uma ideia, eu cresci no interior do Rio de Janeiro, lá em Oaíba. E quando eu ia no centro da cidade, que eu fui a primeira vez, eu falei, rapaz, aqui é cheio de crente. Porque no centro da cidade do Rio de Janeiro, todo mundo anda de paletó e gravata, irmão. Pelo menos na época, antigamente, né? Um pouco mais. Agora os advogados estão tudo mais, né? Por causa do calor e tudo mais, então estão se liberando um pouco mais. Mas antigamente, qualquer executivo, qualquer advogado de pó de gadeira, paletó e gravata, amigo. Chegava no centro do Rio de Janeiro, há tanto tempo que eu não vou já, que eu esqueci até o nome dos lugares. Na Rio Branco, a Presidente Vargas, só via gente de paletó e gravata. Aí quando um advogado desse saía para ir para o interior, o irmão passava, paz do Senhor. Que paz do Senhor, rapaz, sou advogado. Eu já vi isso acontecer, gente. Eu já vi crente dando a paz do Senhor porque o cara passou de paletó e gravata e o cara olhou de cara feia porque o cara não era crente. Simplesmente foi o quê? Foi o quê? Falta de sentido. Julgou pela roupa. Julgou pelo que viu. E nós somos assim, julgamos pelo que vemos. Aí Pedro começa a dizer, olha, não julga esses caras que eles não estão embriagados, não. E nem estão vivendo nenhum modismo, nem nada novo. Simplesmente, eles só estão vivendo o que foi profetizado lá. Talvez, não sei, vou chutar aqui, 1000 anos atrás. Pelo profeta Joel. Eles estão sendo impactados pelo mover apostólico. Eles não estão embriagados, não. E não é nada novo, não é nada moderno, não é nada, nenhum modismo, não. É simplesmente o cumprimento da palavra. Eu não quero andar em modernidade, eu quero andar no cumprimento da palavra. Eu quero andar na essência do evangelho. E a essência do evangelho nunca foi religião, nunca foi roupa. Aleluia. E eu parei aonde? Me ajudem. 18. Até sobre os teus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão. Então, ou seja, irmão, profetizar não significa nada não, tá? Falar meia dúzia de língua estranha não significa nada não, irmão. Cuidado. Tem gente que acha que porque fala meia dúzia de idioma aí que ninguém conhece, já é o suficiente. Procure conhecer a Deus. Aguce os teus sentidos espirituais. Crente que não lê a Bíblia, irmão, cristão que não lê a Bíblia, está perdendo muito. Minha esposa lançou o desafio aí, todos os dias do mês de maio, ler um capítulo de Provérbios, né? Um capítulo de Provérbios por dia. E a gente vê a dificuldade das pessoas entrarem no Espírito para ler, para comentar as coisas. Não temos o hábito de ler, não lemos. Não perdemos tempo lendo, não perdemos tempo orando, não perdemos tempo conhecendo a Bíblia. Só vou falar para você um segredo. Só o que eu prego aqui não é o suficiente. Se você tem sobrevivido só com a comida que eu entrego a vocês aqui, eu digo a vocês, vocês estão subnutridos espiritualmente. Estão subnutridos. Só o que eu entrego. Então, pastor, eu vou lá para a igreja do pastor João, que lá a palavra é suficiente. Quem come demais num dia só, passa mal, meu irmão. Não vem com essa que não cola.
O teu espírito precisa ser alimentado dia a dia após dia. A igreja pode representar uma feijoada para você de vez em quando. Uma comida mais sólida, uma revelação maior. Mas você precisa alimentar o teu espírito todos os dias, um dia após o outro. Irmão, é 2 cultos por semana que a gente tem uma célula. Você se alimenta 3 vezes por semana? Tem gente que nem para a célula está indo. E a célula está sendo tão boa, um lugar de comunhão. Amém? Está sendo tão boa. Meu irmão, lá a célula de Tancredo tá bombando. Está sendo uma bênção. Cada revelação que Deus tem dado, sabe por quê? A gente vai para lá, sabe, sem peso. Amém? É na comunhão, no amor, senta junto, bate papo, conversa, tira a dúvida das pessoas. Célula é comunhão, é crescimento para a nossa vida. Eu cresço com eles, eles estão crescendo comigo. Célula daqui aqui de casa também está sendo uma grande bênção. Vá na célula. Você pode... um dia a pastora ministra, de repente amanhã você pode estar ministrando na célula lá em casa. Qual o problema? Estou ministrando lá em Tancredo, daqui a pouco vai outra pessoa ministrar. Célula é crescimento, é bom, é desenvolvimento. Está sendo muito bom mesmo. Hoje eu estou totalmente pelo Espírito aqui, meu irmão. Eu quero continuar aqui. Amém, obrigado. Acho que a palavra 19. Diz assim, mostrarei o quê? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quem quer ver a mão de Deus, diga amém. Amém. 19, lê o 19 com fé. Lê o 19 alto, vai, com muita fé. 1, 2, 3, Glória! Amém? 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 Posso ouvir um amém bonito aí? Amém. Posso ouvir um amém bonito? Amém. Sinais, prodígios, fogo, unção. Deus vai manifestar o poder dele. Aleluia. Eita Deus. Aí vem a palavra profética. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande glorioso dia do Senhor. Aqui está falando da volta de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, o apostólico é salvo, o apostólico que invoca o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, com prodígios, com sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vos mesmos sabeis, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os matareis, o matastes, crucificando por mão de iníquios, o qual, porém, Deus o que o ressuscitou, rompendo o que? Os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi. Irmãos, até Davi pregou Jesus. O que estava acontecendo quando Jesus veio à Terra não foi nada novo, não foi nada impensado. Não existe esse negócio de evangelho novo. O evangelho foi nos dado lá. Tudo que Jesus fez não foi nada novo. Foi tudo aquilo que já havia sido designado para ele fazer. Já haviam dito, os profetas já haviam dito, os profetas já tinham missionado. O que acontece hoje na igreja não é nada novo. É tudo profético, é tudo cumprimento da palavra. Ser vinho novo, amém? Não significa fazer algo que ninguém faz, fazer algo que ninguém nunca fez, mas fazer aquilo que Deus nos instituiu a fazer.
Então eu quero dizer para você que se você achava que a igreja apostólica é a igreja moderninha, não é. É a igreja que volta para a essência, para a simplicidade do evangelho. A igreja que tira a máscara dos pastores que se dizem santos, santarrões e acham que são semideus e impõem um jugo pesado sobre as pessoas e sobre a igreja. E muitas vezes sobre eles mesmos. A igreja apostólica não é isso. Somos todos iguais na presença do Senhor. Deus nos ama da mesma forma. O que muitas vezes está diferenciando é porque temos chamados específicos. Alguns respondem os seus chamados, outros não. Eu quero dizer a você, você é um grande potencial na mão de Deus. Você é um grande potencial na mão de Deus. Você precisa enxergar isso. Só que sabe o que acontece? Às vezes os problemas que você passa em casa não permitem você enxergar isso. Muitas vezes nós somos seduzidos pelo que a sociedade impõe. Eu quero dizer a você, comece a enxergar aquilo que Deus diz. Para de enxergar o que a sociedade diz. Para de enxergar o que a religião diz. Para de enxergar, querido, o que o mundo diz. E comece a enxergar o que Deus está dizendo para você. O ministério de Jesus foram 3 anos. 3 anos. E até hoje, se manifesta e está sobre a terra. A sociedade diz que você não tem mais condição. Que você já está velho, que já passou a tua idade, que já passou a tua oportunidade. A sociedade diz que você não tem qualificação técnica, que você não tem estudo. E a gente começa a limitar aquele espírito de dentro da gente. Muitas vezes, a própria igreja influenciada pela sociedade, ela começa a dizer, você não pode, você não é capaz, não está mais na tua época, passou, agora é a época do jovem, agora é a época de fulano. Não. É agora, é a tua época. Agora é o teu momento. Não permita que Satanás venha ofuscar a tua visão. Não permita mais que Satanás venha confundir o teu olfato. Não permita mais que Satanás sopre nos teus ouvidos. Não permita que você seja ludibriado no teu tato. Os teus sentidos espirituais serão aguçados hoje, porque você é um apostólico. Porque você tem um chamado. Quando o Espírito Santo derrama-se sobre a igreja. Um Pedro que eu conheci alguns capítulos atrás. Alguns livros atrás. Os livros do Novo, os livros conhecidos como Evangelho. Eu posso detectar e ver um Pedro rude, sem sabedoria. Eu detecto ali um Pedro de pequena fé, porque Jesus mesmo diz a ele, homem de pequena fé, porque duvidaste. Eu vejo um Pedro seduzido pelo diabo, porque ele diz a Jesus, eu não vou deixar você morrer, eu vou te defender. E Jesus fala, cala a boca, Satanás. Aí eu começo a encontrar no livro de Atos, após o capítulo 2, um Pedro totalmente diferente. Um Pedro aquebrantado. Um Pedro que não usava mais a sua boca para tentar o próprio Cristo, mas um Pedro que começou a usar a sua boca para 5.000 almas se converter. Eu começo a enxergar no capítulo de Atos um Pedro que se torna um líder da igreja. Mas nos evangelhos eu encontro um Pedro que dizia, não sou capaz. Eu começo a enxergar uma outra pessoa, sabe por quê? Quando o Espírito de Deus está sobre a igreja, você não vai mais ser reconhecido nem pelos teus familiares. O teu próprio marido vai te olhar estranho, vai te olhar diferente. Não com olhar de estranheza, mas vai dizer, tem algo diferente em você.
Você está diferente. As tuas palavras são diferentes. O teu comportamento é diferente. Você não vai se irritar mais com as coisas que você outrora se irritava facilmente. Você não vai perder mais a estabilidade das coisas que outrora você perdia facilmente. Você ficava depressiva, cabisbaixa, chorando pelos cantos. O apostólico não se contamina com esse tipo de coisa. No mover apostólico, na igreja apostólica, não tem depressão, querido. Não tem uma igreja triste, cabisbaixa, derrotada. Existem homens e mulheres de Deus que podem passar por dificuldade, mas passam pela prova cantando vitória, porque são homens e mulheres de Deus, porque sabem que lá na frente tem a vitória para eles. Aleluia! O apostólico enxerga, ele sabe aonde ele está, ele sabe qual é o final da sua história já. Ele já conhece as coisas. Querido, ele consegue sentir o cheiro. Ele consegue perceber. Irmãos, eu estava dizendo aqui a vocês que lá, quando a gente vai fazer essas palestras de empreendedorismo, diz que você precisa mapear aonde você vai colocar a sua loja, mapear o terreno que você vai trabalhar, mapear o cliente que você vai atender. E o crente muitas vezes entra numa casa, entra num lugar e não faz o mapeamento espiritual de onde ele está. Cuidado. Se você não sabe aonde você pisa, o terreno que você pode estar pisando pode estar minado. Eu preciso conhecer. Não, pastor, aleluia. Eu estou com Jesus, Jesus cuida de mim. Vamos que vamos, aleluia. Glória a Deus, eu sou apostólica. E quebra a cara. Não vigia. Quebra a cara. Não foi um, não foram dois, não foram três, não foram quatro, não foram cinco. Que nós tivemos a insatisfação, o desprazer de ver quebrar a cara. Você precisa conhecer o mundo espiritual. Você não pode ser mais o crente da moda. Muito menos o crente camaleão. Já viu como é que é o crente camaleão? Pastor, eu não sou crente camaleão, eu sou crente eclético. Tem crente que acha que é eclético. Sabe o que você é, meu querido? Desculpa falar, você é uma pessoa sem identidade. Não existe crente eclético, existe um crente sem personalidade, sem identidade. Verdade. Se você gosta, você gosta. Se você não gosta, você não gosta. Se você acha que é errado, você tem que dizer. Eu danço conforme a música. Cuidado, irmão. Porque esta música, os passos e a dança desta música podem estar levando você ao inferno. Você é ou você não é. Você conhece a Deus ou você não conhece. Não existe mais ou menos. Porque mais ou menos nunca é mais e nem é. O que é mais ou menos? O que é mais ou menos de quente? E o que Deus fala no livro de Apocalipse sobre aquele que está morno? Aquele que está morno, a palavra do Senhor diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Era melhor que tivesse frio, porque o frio se aquece. Não seja morno, seja quente. Não seja mais ou menos, seja mais. Não seja eclético, tenha a sua identidade. Eu não me contamino com a religião desse mundo. Eu não me contamino com a sociedade hipócrita e maligna. Muitos discursos bonitos no plenário, nos palcos da vida, nos shows gospel do mundo aí fora. Muitas vezes são patrocinados com dinheiro sujo, dinheiro impuro, dinheiro maligno. E um monte de homem dizendo glórias e glórias a Deus. E quem está bancando é Satanás. E o mundo está se ludibriando com essas coisas. Você é apostólico, você tem identidade. Você tem que ter identidade. Você é de Deus.
Não negocie com o diabo. Não negocie a tua salvação. Diga graças a Deus. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é Deus de vitória.